Eu estou aqui com o representante dos concursados exonerados. Eu vou estar recebendo aqui Hilton Belém. Espero receber aqui o Hilton Belém, a ligação dele, a presença dele. Receber aqui a ligação do Nonato Filho. Receber a ligação do Ivo Souza de Oliveira. O Genésio Mororó me disse, eu vou ao vivo, velho. Eu estou indo ao vivo. E está vindo ao vivo agora o Genésio Mororó. E o Jaime Diogo está aqui desde o início do programa. Desde o início do programa, o Jaime Diogo está representando. Por quê? Você lembra que quando eu estava iniciando aqui os comentários, eu disse que o processo vem lá de trás. E aí, esse processo ficou caducando na mesa do Dr. Lúcio Cavalcante. Vejam só que esse juiz que eu falei foi aposentado à força. Demonstração de que esses processos não eram difíceis de serem julgados, não. Era ele que segurava para não julgar. Por algum motivo. O motivo eu não sei. Eu sei que ele segurava lá porque em uma semana veio aqui uma equipe e julgou esse processo. Eu sei que deu uma esfriada grande. E quando deu essa esfriada total, aí surgiram as figuras. Eu me lembro na época da reunião que estava lá no Luiz XV. Quem que estava lá no Luiz XV? Jaime Diogo, para que, se você lembra, para que eu não cometa nenhuma injustiça. Boa tarde, Hélio, boa tarde, Ivani, boa tarde, ouvinte da Rádio Regional. Naquele momento estava lá o deputado estadual Sérgio Aguiar. Eu fiz o convite a ele para que ele viesse acompanhar esse processo junto conosco. Estava o Hélio Lopes, que também convidei para ir para acompanhar o processo. Estava a TV Verdes Mares, também a gente convidou para vir acompanhar esse processo. E aí se deu o pontapé inicial e estamos aí para fazer alguma avaliação. Eu queria lhe parabenizar por essa avaliação que você está pegando lá da raiz até a flor do fruto. Você está vindo lá da Corrinha, quando a Corrinha fez um concurso público, justamente, corretamente. O Sávio, com a imprudência, que também foi imprudência dele não ter aceitado, vai para a justiça dá porrada em cima. Os concursados da Corrinha ganharam a causa, mais do que justo. Quando vem o Sávio, faz o concurso, o prefeito Sérgio, por também imprudência de achar que é o dono da razão, vem protelando esse negócio, protelando, e a gente sempre avisando o seguinte: quem sofre com isso é o município, porque o prefeito é 4 anos. Daqui 4 anos o prefeito sai, entra outro, e quem vai pagar o preço caro é a municipalidade, porque o prefeito sai, não leva nada, mas o prejuízo fica aí, porque aí no momento mais difícil, mais cruel, falta o remédio, falta a merenda escolar das crianças, falta tudo isso por conta de quê? Por conta de imprudência dos administradores que não querem fazer a coisa acontecer legalmente como manda a justiça. Bom, eu tô aqui, enquanto eu tô aqui falando, tem uma turma grande teclando comigo, tô sendo informado de vários detalhes, já tá confirmadíssima a participação do Dr. Rodrigo Farias, 1h da tarde, hora de Brasília, e nós vamos saber de uma palavra jurídica, uma explicação jurídica, e nós vamos debater a explicação política, que é o nosso programa. Positivo, e você já entrou nesse mérito aí, você chegou nesse ponto aí, Jaime Diogo, de inviabilizar. E eu quero deixar aqui o nosso microfone para a André, o Daibe, a Rose, qualquer um dos concursados. J. Lopes, eu tô me lembrando assim daquele da linha de frente, que eu tava sempre ali. A filha do Maneco Xadá, Rejane. O Ciderlande. Todos os... Ciderlande tá do lado do homem agora. Não, mas eu acho que aqui não tem lado. Aqui tem posição formada em defesa de uma categoria, em defesa da justiça social, em defesa de um
de um concurso público que foi feito, realizado juridicamente dentro da lei, foi pago, todos pagaram esse concurso e passaram. Então, o que nós estamos fazendo aqui? É buscando o direito dessas pessoas. Em momento algum, eu estou aqui para jogar pedra no A ou no B. Sabe por que eu estou chamando aqui, o Raimundo Diogo, a participação dessas pessoas? Porque no final a gente acaba cometendo injustiça. E não podemos cometer injustiça com ninguém. E acaba a gente esquecendo. Por exemplo, a doutora Efigênia está me dizendo que a doutora Isabela, o nome da advogada, e que foi ela que deu esse pontapé inicial, reuniu a primeira turma. E o Maxwell também. Para a doutora Isabela entrar, e daí em diante apareceram vários advogados. Positivo. Advogado de Sobral, querendo entrar e tal, e acabou optando por a Isabela e pelo doutor Rodrigo. E outro nome também que a gente não pode esquecer nesse processo é da Antônia Maria, secretária executiva. Aquilo ali é a pedra fundamental, porque tudo enquanto que você pensa em processo, liga para a Antônia Maria, ela já está com o processo na cabeça. Ela não vai mexer nem no computador, Hélio. Ela já está ali dizendo para ti. A gente sempre conversa, ela vai sempre na minha casa para a gente ter algum detalhe. Eu tenho muito respeito e admiração pela capacidade que tem a Antônia Maria. Bom, é por isso é que eu estou fazendo aqui esse introito. E nesse introito que eu estou fazendo, seria interessante a gente ouvir essas pessoas, essas que nós citamos aqui, que vem desde de muito tempo, falando conosco aqui, participando conosco, brigando para ingressar no serviço público, até o direito que ela adquiriu no serviço público. E aí, se essas pessoas falarem, elas vão lembrar dos nomes de quem participou, porque o radialista acaba deixando mesmo algumas pessoas. Eu queria ratificar um pouquinho aqui a você. Quando você fala em 225 concursados, está nessa ação. Nessa ação aqui que foi concedida. Mas o total são 371. Aí são 372 e uma morreu, né? Positivo. Então, só para fazer... Eu disse 332, mas são 372. Só para ratificar, desculpa eu até fazer essa reparação, mas são 371 concursados que fizeram o concurso. Agora, eu vou pedir aqui a Efigênia que me ligue, também a doutora Efigênia. Eu acho que é importante. A doutora Isabela, todo mundo que queira participar, é 999-66-2726. Todo mundo já tem decorado. E acredito para você o seguinte: se o seu prefeito também, alguma pessoa do seu prefeito quiser também participar, nós já conversamos, viu, Nós estamos aqui para discutir. Francisco José conversou com o advogado do prefeito e você vai saber só aqui qual foi a resposta do assessor jurídico da prefeitura do Ipu. Só nós sabemos. Aguarde, porque Francisco José está preparando as matérias em casa, está vindo, e quando ele chegar para fechar esse processo. E o outro lado, vocês não ouviram a prefeitura, não? Ouvimos sim. Nós falamos com a prefeitura sim. E foi que o advogado da prefeitura falou. Olha, a Antônia Maria me mandou, são 373. Morreu uma ASG e uma merendeira. Morreram 2 pessoas. 371 estão nesse processo. Positivo, por isso é que eu não estou te falando que ela tem tudo. A Antônia Maria tem tudo na memória dela, viu? E o problema é o seguinte, Hélio. Eu quero aqui dizer para você que eu não sou jurídico, não sou advogado, não vou aqui falar o que eu não conheço juridicamente dentro de uma sentença dessa. Quem está preparado para responder qualquer questionamento jurídico é o advogado, tá certo? Certíssimo. Mas nós, com o pouco conhecimento que nós temos... Vamos debater a política, e você foi para um lado, Raimundo Diogo, que é o lado que mais me preocupa, sabe qual é? A inviabilidade administrativa do Ipu. Porque 371 pessoas... Passando o 2013 inteiro, o 2014 inteiro, o 2015 inteiro, o 2016 inteiro, o 2017 inteiro. Vamos lá, vamos fazer só até 2017. Só pra ti, antes de tu fazer isso aí, há 2 anos eu dizia pra ti que o custo da prefeitura naquele momento era 18 milhões.
371, eu vou botar R$1.000. Vezes, primeiro eu vou fazer assim, 365 de 2013, 14, 15, 16, 17, vezes 5. 365 dias, vezes os 5 anos, dá 1.825. Vezes 371 mil. Puxa vida, vai dar mais de 250 milhões. Como é que o IPU vai pagar isso? Aí, o que acontece? Como é que o IPU vai conseguir? O IPU vai pagar? Para pagar essa situação. O IPU vai pagar? Não sei. Bota aqui a doutora Efigênia para ver o que, ela mandou aqui, Edvani. Pode sim, pode não. O doutor Rodrigo já entrou porque o advogado que eles tinham contratado aí, umas pessoas que contrataram aquele advogado do Sobral, abandonou o caso, entendeu? Perdeu até prazo, eu acho. E aí foi nisso que o doutor Rodrigues entrou. Né? O Sábio falou com o doutor Rodrigo e o doutor Rodrigo pegou a causa. Mas o da doutora Isabela continuou normal, né? Aguardando como os outros. Bom, tá aí uma explicação da doutora Efigênia. Cada uma fala, ela vem juntando as pessoas que estão participando dessa luta, né? Aí, Hélio, aí eu dizia a você há 4 anos atrás, que a gente fez uma matemática por alto, a gente dizia que naquele momento era 18 milhões que a prefeitura, se for retroativamente pagar, e uma hora vai pagar, que o SAF pagou. Pagou e se lascou, né? Entendeu? Fechar o SAF todas pagou. as contas. Aí o que acontece? Vai para Recife, vai para precatória, uma hora as precatórias explodem, e aí quem sofre as consequências é o município, porque o prefeito vai embora. Eu vou ler o item 60 da sentença que está aqui na minha mão. Diz assim: considerando a ausência de justa causa para o descumprimento da medida liminar, conforme exposto nos itens 55 e 57 desta decisão, e principalmente considerando a decisão cuja cópia repousa as folhas 1993 e 2004, intime-se com urgência o prefeito municipal de Ipu nos termos já determinado a folha 192. Se não existe uma justa causa para o prefeito dizer, eu não posso reintegrar, ele mandou reintegrar como diz a liminar. Será que o prefeito vai reintegrar mesmo? Peraí, Diogo. Vamos escutar o prefeito. O que é que ele fala? Se a justiça der grande causa. Boa tarde. Com quem eu falo? É com a Rose aqui do bairro dos Pereiros. Rose do bairro dos Pereiros. Pois não, pode perguntar ao prefeito. Eu queria perguntar ao senhor prefeito, quando é que ele vai chamar nós do concurso? Está faltando muitos funcionários nas localidades. Se ele tem algum calendário aí de chamar a gente, ou vai aguardar mesmo a resposta? Antes de 2013. A senhora fez o concurso para quê? Qual foi a sua função? Rogério, eu até já sei a situação lá. Eu até conversei, inclusive nós conversamos, Rose, ultimamente, com o secretário de saúde, porque no caso específico da sua categoria, nós temos duas situações. Todas as atribuições, quando são vindo através de uma, não é a chamada pública, seleção pública, entendeu? Reconhecido pelo Ministério, e isso nós temos interesse. E nesse caso específico, nós temos uma situação, nós estamos aguardando, estamos dialogando constantemente com a Justiça a respeito desses problemas. O concurso, ele está valendo, né? Está em processo ele está na sua validade, foi prorrogado por 2 anos, e assim nós também o reconhecemos, tá certo? E temos o interesse fala aqui, nem que também seja força, vai fala. Dentro da necessidade possível e chamando as pessoas. O problema é que nós temos aqui um contrassenso legal, e aí a gente está esperando essa solução para que a gente possa tomar essas decisões com relação à questão da lei de responsabilidade fiscal, a questão dos concursados e uma série de problemas. Mas em breve, Rose, a gente terá uma solução para isso daí, ok? Bom, eu vou ler de novo. Eu gostei desse final aqui do juiz Francisco Marcelo Alves Nobre. Considero a ausência de justa causa
para o descumprimento da medida liminar. Então não tem uma justificativa que o prefeito possa dar para não cumprir a liminar. Para não ter cumprido a liminar. Né? Perfeitamente. Segue na medida liminar, conforme exposto nos itens 55 a 57 desta sentença. Vamos ouvir o que é que diz aqui. 55 item. Sustentou o município de Ipu que não estaria descumprindo a decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento e efeito ativo, posto que foi mantido o afastamento de diversos servidores em sede de mandatos de segurança, inclusive muitos deles por decisão colegiada do TJCE, gerando coisa julgada. 56. Ocorre que, examinando as decisões proferidas em mandado de segurança, muitas delas acostadas aos autos pelo próprio município de Ipu, verifica-se que os mesmos foram julgados sem resolução do mérito, mediante indeferimento da petição inicial, não havendo que se falar em coisa julgada. 57, para encerrar lá o que disse o juiz na sua sentença final. Dessa forma, o descumprimento da medida liminar ocorre de forma injustificada. Não tem justificação. E se tivesse a liminar, se sair uma sentença, o que é que o prefeito vai fazer? Olha, a questão dos concursados, como é que você vê essa situação deles todinho, certo? Eles clamam muito que estão desempregados, fizeram concurso, parece que é valor. Rapaz, esse primeiro momento é o seguinte, não basta só chamar, tem que lotá-los, até esse é o segundo passo. Eu vejo assim, tem que ter muita responsabilidade, viu, Rogério, porque fazer concurso, fazer com que as pessoas acreditem no futuro melhor através do seu trabalho, é tudo isso que a gente busca pra gente, a segurança para a família, a segurança para o seu futuro. E na verdade, mais ruim, pior do que não passar, é passar, ter todas as suas perspectivas, todas aquelas suas visão de futuro e, na verdade, vem uma decepção. Isso depois de um longo tempo de estudando. Já pensou? Calcula aí, desde do jardim até o segundo grau, universitário, estudando, procurando oportunidade. Então, assim, eu vejo com muita responsabilidade. O gestor tem que ter muita responsabilidade. Enfim, eu não posso lhe dizer com propriedade onde foi chamado mais, onde foi chamado menos. Eu só quero lhe dizer o seguinte, que tudo que nós conversamos aqui tem uma resposta. E a resposta é o zelo, saber que aquilo vai mexer com muitas pessoas. As pessoas que acreditaram, que pagaram inscrições para fazer esse concurso. Então, a obrigação como gestor é fazer o concurso e chamar aqueles aprovados nos classificados. Os classificáveis ser chamados de acordo com a necessidade, se não for atendido, ou segundo a necessidade do município. Então, assim, é uma questão de uma responsabilidade muito grande. Acredito que todo concurso, inclusive isso é questão de lei, se foi feito o concurso, tem que ter a vaga, tem que ter a oportunidade de emprego para que aquelas pessoas, todos eles, sejam chamados. Então, vejo dessa forma, não é uma questão política partidária, de campanha, é uma obrigação real de qualquer gestor, fazer os concursos e chamar aqueles que foram aprovados. São 12 mais 38. O prefeito falou isso em 18 de setembro a 18 de agosto de 2017. Vereador Gerêncio Mororó, muito obrigado por abrilhantar nossa bancada. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Hélio. Boa tarde a todos que fazem o programa Fatos em Debate. Boa tarde a todo cidadão ipuense. É um prazer para mim, meu amigo Hélio, participar aqui do UFD, esse programa de maior audiência do estado do Ceará, até mesmo no Brasil. Estamos à disposição, à disposição do povo, para responder, para dialogar. Estamos sempre à disposição. A sessão hoje promete, vereador. Sessão da Câmara Municipal, com essa sentença
confirmando o que já tinham dito na segunda instância da desembargadora, que ela confirmava a integração, e agora o juiz que veio confirmou, ratificou, disse tem que atender, tem que... Como é também foi o desembargador. Tem um desembargador que comanda aqui, né? Comandou esta operação, comandou esta ação de mutirão. Aqui, inclusive, falou aqui no microfone do FD, pelo repórter Francisco José. Saiu a sentença favorável aos concursados exonerados. É uma luta desse povo, e você viu o prefeito dizendo que o cidadão que estuda, cidadão que se prepara e que passa, ele tem obrigatoriamente de ser chamado pelo gestor público. Com certeza, é um direito do povo, estudaram, pagaram o concurso e era para ter sido chamado há muitos e muitos tempos, mas a gente vê, não é a primeira vez, eu vinha escutando vocês ali de Poeiras para cá, a Corrinha fez essa mesma situação, o Sávio Pontes, essa mesma situação, agora o prefeito já vem com 5 anos aí e tá aí a fala dele dizendo que se a justiça mandasse ele cumpria, e infelizmente estamos já há 5 anos esperando ele cumprir, e até agora nada. A gente torce que realmente hoje ele não descumpra mais uma vez, que eu acho que ele não é louco, que ele descumpra, a gente torce que ele realmente chame esse povo para o município do Ipu, cada vez mais, esse povo que precisa sustentar sua família honestamente, vá para o seu emprego, para o seu concurso, para as suas vagas, porque realmente tem as vagas. A gente vê vários colégios aí sem esses professores, várias vagas sendo contratadas, enquanto o concursado à espera de ser chamado. Quem sabe tudo de número é Antônio de Marela, está dizendo. Ano passado o prefeito deixou de atender na íntegra a decisão e chamou muito mais pela seleção. No cargo de professor, por exemplo, deixou fora 40 professores da decisão e chamou pela seleção mais de 100. Então ela está confirmando a sua fala, vereador. Exatamente, o que a gente vê é isso. Eles vêm sempre contratando e deixando o povo concursado de fora, aí contratam os deles, que também passaram no concurso, eles ficam caladinhos, enquanto ele não cumpre a determinação da justiça, e o povo fica aí, a Deus dará, tendo o seu direito, que a justiça já mandou por várias vezes ele reintegrar o povo, mas ele não cumpre. Então a gente torce que realmente ele cumpra, porque eu acredito que dessa vez ou ele cumpra ou vai parar no chilindró. Olha, meu pai tinha um ditado, que o homem se pega pela palavra. E aí ele deu a palavra aí, né? E a mulher pelo rabo da saia. E eu acredito que o prefeito, já que ele é muito criterioso, já que ele tem uma posição de muita palavra, diz que o que ele fala, ele assina embaixo e não tem que retire. Então eu só acredito a partir desse momento, quando ele diz que vai acatar o que a justiça determinar, eu acredito a partir de hoje. Se ele chamar todos os concursados, aí eu vou tirar o chapéu para ele e vou dizer, realmente o prefeito municipal do Ipu, Sérgio Moreira Rufino, é homem de palavra. Se ele fizer o que ele disse aí, nessa entrevista, aí eu vou tirar o chapéu para ele. Ainda vou dizer para ele o seguinte, a ele vou dizer, Sérgio, parabéns, porque pela sua palavra você é sujeito que tem palavra e tem compromisso. Então, eu sou muito mais de dizer o seguinte, a partir desse momento eu estou aderindo à sua posição política. Eu sou muito homem para fazer isso. Não que eu queira dizer que ele não tenha uma palavra. Mas se ele entrar para recorrer, que dá o direito dele recorrer, mas se ele entrar para recorrer para o município do Ipu, ele fica sem credibilidade política, moralmente. Por quê? Porque o homem que vai por rádio, grava uma entrevista dessa e não honra, ele fica totalmente sem credibilidade perante o município. O Raimundo Diogo disse que o prefeito é muito homem de cumprir com a palavra dele, mas ele já vem há quanto tempo descumprindo a palavra dele? Desde 2013. Já estamos aí há 5 anos que ele vem descumprindo. Então, para ele ser verdadeiramente, poder dizer que honra com a sua palavra, era para ter chamado há muito tempo atrás, não era agora não. E já estamos há 5 anos esperando. Não era para ter tirado, né? Exatamente, não era nem para ter tirado. Já foram lotados, vamos segurar aqui, vamos organizar aqui, depois nós vamos botando o que precisar. Mas já que tirou e deu um depoimento aí, uma entrevista que era homem para honrar com a entrevista,
para honrar com a justiça, se a justiça mandasse ele reintegrar, ele reintegraria urgentemente, era para ele ter reintegrado o povo para honrar com a palavra dele há muito tempo. Então já estamos há 5 anos. Doutora Efigênia Manolo, é um prazer enorme recebê-la no nosso microfone. Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os concursados, vitoriosos. Abraço aí o vereador Genesis Mororó, que está aí, aí com vocês. Abraço a toda essa equipe do FD, que está aí hoje fazendo essa reportagem. E você fala da Casa de Saúde aí, aproveitando aqui e lembrando que de vez nós temos endoscopia por vídeo e colonoscopia. Só marcar quem estiver precisando, certo? Hélio, eu não poderia deixar de ligar hoje, num momento desse, em que agora muitos são pais, né? Mas no início foi a Antônia de Maria, né? Que corremos atrás, fui a esta rádio, a essa emissora e divulguei, porque quando o Sávio Pontes, ele não fez a convocação antes, porque todo mundo sabe que houve um afastamento do prefeito na época, né? E 3 meses antes e 3 meses depois, segundo a lei eleitoral, não poderia ser feito, não é isso? Você lembra muito bem? Então, o que é que acontece? Quando ele voltou, ele fez a convocação, ele teve a oportunidade de assumir a prefeitura novamente, por ordem judicial, e voltou e convocou os concursados, né? Então ficaram todos lotados nos seus cargos e entra o prefeito Sérgio Rufino e tinha prometido muito emprego, então teve que demitir para poder colocar o povo dele, como até hoje ele vem fazendo, certo? E aí, como eu fui a essa emissora, chamei a Antônio de Maria. O Antônio de Maria tinha acesso a toda a documentação, nos ajudou muito nessa luta, que aqui eu quero abraçar a Antônia de Maria, né? As meninas que ficaram assim de frente na época, né? A Andréa, né? A Rose, já ficou depois, que ela foi até trabalhar na administração do Sérgio Rufino. Depois ajudou e muito, porque ela fez umas declarações na promotoria, mostrando que eles estavam contratando, ela mesma era contratada, né? E assim foi uma guerra, uma luta que durou muito tempo, né? Muito tempo. Eu acho que já vai para 4, 5, 6 anos, né? E o que eu vejo, quero discordar do meu amigo Raimundo Diogo, que hoje nós não temos que agradecer mais nada a Sérgio Rufino, nada mesmo. O povo dos concursados não deve nem satisfação a ele de nada, porque ele vai ter que chamar, porque ele é obrigado a chamar pela justiça. Falou bem, viu, doutora Efigênia? Ele agora não tem mais negócio de palavra, não. A palavra dele, a palavra dele já era. Passou da época, né? Então, eu acho que os concursados têm que ser lotados, porque ele está sendo obrigado, vai ser obrigado, não é porque ele queira, elas não devem homenagem a ele de forma alguma, certo? Foi uma luta grande. Iniciamos com a advogada, a doutora Isabela, que pegou 20 concursadas. Depois, um pessoal aqui do IPU trouxe aquele advogado lá de Sobral, que eu acho que se vendeu para o prefeito, né? Deixou a causa, né? E quando as meninas viram, já estava, entregou, já quase perdendo prazo, foram atrás do Sábio, o Sábio deu o doutor Rodrigo para exercer essa causa. Né? Falou com ele, não é que ele deu, falou porque não era todo mundo que quisesse pegar uma causa dessa. E o doutor Rodrigo pegou. Então, Hélio, foi muita luta.
eu me sinto vitoriosa. Eu hoje sou concursada do município, mas na época eu já tinha sido chamada. Se eu tivesse interesse próprio, eu não estaria nem aí, mas fui eu que tive a ideia de todos os concursados, de chamar em rádios concursados e colocar à disposição advogados para que eles entrassem na justiça. E aí, de 393, mais ou menos... 373. Peraí. 373, morreram Pronto, dois. Morreram duas. Morreram duas. Exato. Né? Que foi a Cleia, que era a esposa do... Leilane da Costa Lima da Silva. A Leilane. E Francisca Cleia de Oliveira Carmo. A Cleia, que era a esposa daquele rapaz. Do Messias. Do Messias, né? Então, Hélio, hoje as concursadas não devem nem favor ao prefeito do Ipu. E, inclusive, Hélio, eu acredito, eu não sei se você sabe, mas teve um advogado do município do Ipu, ligado à Liberdade, que disse que se as concursadas ganhassem, ele rasgava o diploma dele, né? Então, acredito que ele já deva estar preparando o diploma e deva, em breve, já estar colocando nas redes sociais ele rasgando o diploma, né? Porque, realmente, meu amigo, ele, mais uma vez, ele perdeu, né? Então, Hélio, quero aqui dizer às concursadas que elas foram guerreiras, viu? Que mesmo tendo o apoio na época nossa, minha, da Antônio de Maria, dos vereadores da época, Ivo, Hilton, Nonato Filho, alguns que faziam obstrução, porque, né, nem todos os vereadores da situação, tudo se calado. Quando a gente falava, tudo ficava caladinho, porque eles comiam quieto, né, não podia se posicionar. Então, foi uma luta grande, onde elas hoje são vencedoras. E eu me sinto também uma concursada, porque enfrentei com elas, né, junto, dando apoio. E eu quero só que as meninas já, diante dessa decisão, né, vamos marcar uma data para fazer uma missa para agradecer a Deus. A missa nós temos que falar com o padre para ser realizada no quadro da igrejinha, né? E como eu prometi a banda, né? A banda eu vou honrar com a minha promessa de dar a banda para a gente comemorar, né? Os fogos, restos elas vão conquistar, certo? Mas beleza, eu gostaria de dizer que elas não devem nada, nem favor ao prefeito do Ipu, viu? Obrigado. E que elas se preparem, que a luta ainda vai ser grande, porque eu acredito que do jeito que eles são, vão querer estar intimidando, vão fazer tudo, viu? Mas tem que serem fortes, viu? Tranquilamente, doutora. Muito obrigado pelas palavras da senhora e obrigado aí pelas concursadas que terão uma comemoração digna. Pois não, ele. Muito obrigado. Tchau. Bom, e aí, Genês Bororó, a sessão de hoje promete, né? Esse assunto vai ser um dos destaques da sessão de hoje. Com certeza, será um destaque entre os... Acredito que todos os vereadores, tanto da oposição quanto da situação, será um ponto forte, inclusive, acredito que seja esse ponto abordado por todos os vereadores no seu discurso. E aqui, em nome dos concursados exonerados, agradecer e parabenizar a doutora Efigênia, a doutora Isabela, Antônio de Maria, dentre muitas outras pessoas que ajudaram, mas essas que estavam na linha de frente e estão. Então nós só temos a agradecer essas pessoas e dizer que estamos às ordens, trabalhando, mas que torcemos que ele realmente reintegre esse povo hoje, mas eu sinceramente não acredito. Acredito que ele vai teimar novamente até que a justiça não tenha mais para onde ele correr. Ele disse que ia cumprir com a palavra dele, mas eu não acredito na palavra dele sobre Estava aqui com o doutor Rodrigo, viu? Ele está só se deslocando e aí ele só chegar num ponto aonde... Eu, meu amigo Elis, eu só acredito que ele um dia chame os concursados aí se ele não tiver mais para onde correr.
A força. Porque enquanto ele tiver, ele vai correr e vai se desviar de todas as maneiras para não chamar esses concursados. Até discordo das palavras do Raimundo Diogo em dizer que tem que dar os parabéns a ele. Parabéns de nada. Parabéns se ele não tivesse nem exonerado os concursados, tirado o emprego do pai e da mãe de família. Então por que dar parabéns a ele depois de 5 anos que ele vem jogando com a barriga, deixando esse povo sem o seu emprego, sem o seu concurso, que é de direito? Doutora Efigênia, a senhora esqueceu alguma coisa, doutora? Não, caiu a ligação dela, mas fica à vontade. Eu estou aguardando aí o Wilton Belém, o Ivo e o Nonato Filho para participar aqui. Dilema, dos concursados, de não sei o que. Essa pergunta que eu iria fazer, os boatos do meio de rua. Então vamos trazer a situação real do prefeito Sérgio Rufino. Qual é a real situação dos concursados aqui no Ipu? A situação real dos concursados do Ipu é que eles estão com processo contra a prefeitura, né? Assim, 18 de agosto de 2017. 100 e poucos. Não, 88 não tinham sido julgados lá. Uma desembargadora, que eu não me recordo aqui o nome, numa liminar, ela pediu para reintegrar, independente, não levou em consideração nossos argumentos. Quem é o prefeito Sérgio Rufino? Eu sou o prefeito da cidade de Ipu, mas eu não mando em justiça. Eu não estou acima de justiça. Se a justiça chegar e determinar que não somente os 250 e vier de lá uma determinação de botar 1000, inclusive aqueles que não estão classificados, o que é que eu tenho que fazer? Botar, né? Agora, paga quem tem condições. Eu também buscaria a melhor para mim, eles estão no direito deles. Agora, a prefeitura, diante das considerações, das dificuldades, da situação, eu não posso chegar e assumir o compromisso de colocar 200, 300 funcionários sem ter a necessidade. É um processo que ele está, essa é uma decisão de uma liminar, que a qualquer momento pode cair, né? Os recursos existem para ser derrubado, até porque não foi julgado o mérito dessa questão. Agora, eu digo a vocês o seguinte: agora não sou eu que vou dizer para um juiz, para um desembargador, que não tem, né? Se ele mandar, eu vou cumprir. Ele diz se ele mandar, se a justiça mandar, ele vai cumprir. Mas, infelizmente, como já foi comentado aqui pelo vereador Genésio Mororó, você ouviu bem aí, vereador, quando ele disse, olha, se a justiça mandar determinar, eu vou cumprir. Aí ninguém pode acreditar mais na palavra do Sérgio Rufino, infelizmente, quando se trata de administração pública, da coisa pública, porque ele diz isso aí e a desembargadora determinou que ele reintegrasse os concursados e nada, né? Inclusive tem aí que dentro de 10 dias ele tinha que chamar, porque senão ia pagar aí, o município ia pagar a multa de 5 mil reais. A gente fica assim besta de ver uma justiça dessa já por várias vezes determinar um funcionário do povo, um funcionário do Ipu, que é o prefeito Sérgio Rufino, já por várias vezes a justiça determinar que ele reintegre urgente esses pais e mães de família, e o cara não reintegra e por isso fica e vai levando com a barriga, e daqui a pouco chega outra administração e aí vai o prejuízo aí para o município, porque só o prejuízo só é para o nosso município, porque ele vai embora, como ele já faz, só vem aqui em 10 dias, e o prejuízo fica para nós, porque ele já está com o bolso cheio de dinheiro e rico, e o povo aqui sacrificado sem o seu emprego. São 13 horas, 1 hora, nós vamos aqui para a redação e na volta nós vamos continuar com esse assunto, porque o doutor Rodrigo vai explicar essa sentença para todos os ipuenses. Fique ligado. Tá aqui o doutor Demar Bárbara, nosso assessor jurídico das quintas-feiras, que extraordinariamente veio hoje na terça-feira para a gente falar desse processo, dessa sentença dos concursados exonerados. Doutor Demar, um abração para você, muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Hélio Lopes. Satisfação estar aqui terça-feira, né, Hélio? É muito bom. Eu já disse pra você que... Baixar mais aqui pra você sair bem bonito ali, ó. Tá certo. Realmente eu sou bonito, né, Hélio? Obrigado. A mulherada ali vê. Brincando, pessoal. Começaram a mandar mensagem aqui, ó. Brincando, né, Hélio? Cabelo já branco, o tempo passa, a gente vai... Acompanha a nossa entrevista, é o vereador Genésio Mororó. É um prazer, né? Tá aqui com o meu amigo Qualquer pergunta Genésio. que ele queira fazer, na hora que ele quiser entrar, tá à disposição. Com certeza. O Genésio é esse vereador que representa muito bem, Genésio. Eu quero agradecer, como cidadão ipuense, o seu bom trabalho prestado à nossa sociedade. Sei que não é fácil
representa uma cidade como Ipu, que tem dezenas, centenas de milhares de problemas, e tudo isso vai nas costas dos vereadores, e você representa muito bem nosso povo. Parabéns, e eu lhe agradeço como cidadão ipuense. Afinal de contas, nós estamos precisando de homens sérios, homem que nos represente com qualidade. Eu lhe agradeço de antemão como cidadão ipuense. Eu que agradeço, meu amigo Demar, pelas suas palavras, ser elogiado por um cidadão, um doutor igual a você, que é um cara entendido, um cidadão ipuense. Eu só fico muito lisonjeado em receber essas suas palavras em nome do povo ipuense, mas é assim mesmo, eu fui eleito, foi para representar o povo. Bem, não foi pra andar como tapioca, como macaco de um galho em galho, não. Gostei, esse homem é do bom, viu, Hélio? Vamos lá, Hélio, vamos falar aqui, né? 1h13 minutos. Essa sentença do doutor Francisco Marcelo Alves Nobre. Você conhece, doutor, esse homem? Não conheço. Não, com certeza o juiz da Fortaleza. Direito. É juiz de direito que veio aqui pro descongestionamento, né? O Ministério Público foi Edilson Isaías de Jesus Júnior. Promotor de justiça. Também não conheço não, Hélio. Mas conhece o que eles escreveram. Com certeza. Eu já li aqui, eu queria ler essa parte final, não sei se eu li o local certo, porque o item 60, já fechando a sentença, diz assim: considerando a ausência de justa causa para o descumprimento da medida liminar, conforme exposto os itens 55 a 57 desta decisão, e principalmente considerando a decisão cuja cópia repousa as folhas 1993 e 2004, intime-se com urgência o prefeito municipal de Ipu nos termos já determinados a folha 1992. Considerando o julgamento parcialmente improcedente, esta sentença fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, artigo 19 da lei número 4.717 de 1965. Tratando-se de ação popular, não há condenação em custas ou honorários. Explique para nós isso que eu li. Vamos lá, Hélio. Primeiro a gente tem que explicar o que é uma sentença, né? Uma sentença é uma decisão. A decisão é o que vale a decisão. Existe sentença de mérito, existe sentença que não é de mérito. É o caso da liminar que os concursados tiveram lá no Tribunal de Justiça. Aqui, deixa eu explicar, Hélio, um pouquinho para as pessoas entenderem. Num processo, pode existir, duas decisões, dois procedimentos, Hélio. Existe o mérito, que é como se fosse uma coisa grande. E existe o pedido de liminar, que é menor, mas tem tudo dentro do mesmo processo. Os concursados tinham ganhado a liminar lá no Tribunal de Justiça. Agora, Ipu, o juiz do descongestionamento, julgou o mérito. E, nessas duas decisões, uma liminar, que é provisória, que era provisória, e a decisão de mérito, em todos os dois, os concursados ganharam, né? Então, Hélio, vamos aqui. Uma sentença é uma decisão da justiça. O que você leu, Hélio, é o dispositivo, é o que vale da sentença. Porque a sentença ela é dividida em 3 etapas. Ela tem um relatório, ela conta os fatos, tudo que aconteceu no processo, você vai vendo aqui, aí ele vai contando uma historinha. Tem a fundamentação, que é o direito, que fundamenta o dispositivo, e o dispositivo, que é a decisão realmente do juiz. O que você leu é um dos já é itens. O finalmente, né? Já é o finalmente, é a decisão mesmo do juiz. O que é que ele está dizendo aí? Ele está mandando a Prefeitura Municipal de Ipu reintegrar imediatamente os concursados. E a gente espera, né, que o Sérgio cumpra isso. Afinal de contas, velho, o Sérgio já vem descumprindo isso já há muito tempo. Eu já disse, e essas questões desse descumprimento, com certeza ele, como homem público, poderá responder por todas. Porque na qualidade de homem público, gestor público, evidentemente, que tem as consequências jurídicas de você não cumprir uma decisão judicial. Então, com certeza, vai haver algumas consequências, alguns efeitos dessa decisão dele de não reintegrar os concursados quando foi a primeira decisão do Tribunal de Justiça da nossa Corte. Então aí é o seguinte, ele está mandando reintegrar imediatamente os concursados, tá certo? E como? O Sérgio pode recorrer, né, Hélio? A pergunta é essa. Ele pode recorrer? Pode sim. Inclusive, Hélio, quero que você leia o último item que você leu,
O último item aqui, que ele diz. O item 61. Considerando o julgamento parcialmente improcedente, esta sentença fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Artigo 19 da Lei número 4.717 de 1965. Olha, mesmo que o Sérgio não recorresse, ela tem obrigação, ela é obrigatória por lei a ir para o duplo grau de jurisdição. O que é isso, velho? Isso é o seguinte, todas as decisões tomadas contra um ente público, que envolva dinheiro público, que, por exemplo, que passe de uma determinada quantia, que não tenha precedentes, ela tem que ir para o tribunal. Obrigatoriamente, que a gente chama o duplo grau de jurisdição obrigatório, que é o que ele está dizendo aí. Então, mesmo que o Sérgio não recorresse, que ele pode recorrer, mesmo que isso não acontecesse, é obrigado a ir para o tribunal. É obrigado. Isso a gente chama de recurso necessário. Então, mesmo que ele não recorra, vai para o tribunal. Vai para o tribunal rever, porque isso é lei, isso aí tem que existir. Tem que ter. É uma decisão contra um ente público. Exatamente. Com um valor, assim, razoável, né? Os valores aí são altos. Então aí lá um desembargador dá uma canetada. Exatamente. É para fazer uma revisão. Isso é como se você tivesse uma preocupação de ter uma Chico Zé faz uma reportagem, aí ele vai em casa, edita, tira o que não precisa e bota só o essencial, é isso? E outra coisa, exatamente, é uma revisão. É como se eu escrevo um texto aqui para a rádio, aí você faz a revisão do texto, aí diz assim, não, mas vamos tirar isso aqui, vamos tirar. É uma revisão. Então é obrigatório a ter esse duplo grau de jurisdição que a gente chama até de recurso necessário, mas não é um recurso necessário, não é um recurso, isso não pode ser um recurso, mas é uma obrigatoriedade legal que essas decisões contra o ente administrativo, contra qualquer um deles, tem que ir para o tribunal. Ele pode recorrer aqui mesmo. O deputado Sérgio Aguiar está na linha, você vai responder já, colocar. Agora, o e-mail, doutor Rodrigo, que é o responsável, assessor jurídico dos concursados exonerados, vai estar conosco. E uma pergunta que eu vou deixar, ele vai recorrer aqui no IPU? A outra pergunta, mesmo ele recorrendo, ele não é obrigado a chamar, a lotar os concursados, é a segunda pergunta que eu vou deixar para você. Doutor Demar Bárbara, extraordinariamente, é na quinta-feira, mas hoje ele vem na terça, aqui no FD. Nós estamos com o deputado Sérgio Aguiar, já citado aqui pelo Jaime Diogo, já citado aqui pela vereadora Efigênia Mororó. Nós fizemos um histórico desse processo lá de janeiro, do final de janeiro de 2013 para cá. Falamos dos encontros, das reuniões, dos apoios, e ele já foi citado aqui algumas vezes dentro desse processo, que hoje é o que é mais discutido, mais falado, mais debatido no meio político e jurídico da cidade do Ipu. Deputado Sérgio Aguiar, uma vitória dos concursados exonerados da cidade do Ipu. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio. Quero cumprimentar aí o Raimundo Diogo, a vereadora Efigênia, dentre outros, que juntamente com os concursados têm lutado para que pudesse efetivamente se tornar uma vitória. Está conosco aqui nos estúdios o doutor Demar Bárbara e o vereador Genésio Mororó. Um grande abraço, meu caro vereador Genésio, doutor. Inclusive, ouvi há pouco que era possível haver o recurso por parte da administração pública. É verdade, ainda tem essa possibilidade, porque constitucionalmente os entes públicos eles têm que, de ofício, recorrerem de todas as decisões que forem emanadas contra a administração pública. Mas quero dizer a vocês que é uma oportunidade de se comemorar a vitória. E não se pode ligar apenas a esse fato de que foi sentenciado na semana próxima passada, mas de nos lembrarmos que nós solicitamos também que a Corregedoria do Tribunal de Justiça fosse ao IPU ainda no ano de 2017, depois da reunião que tive em 18 de janeiro de 2017 com os concursados, lá onde o Raimundo Diogo nos levou e conversamos com todos, e após a Corregedoria ter ido ao município de Ipu, vimos aí que o magistrado, que era o juiz do Ipu há bastante tempo, foi aí para a sua compulsória, porque demonstrou que não estava tendo a capacidade de julgar aquilo que era necessário para os interesses de quem quer que seja no município do Ipu. Depois disso, tivemos aí
a luta que o doutor Rodrigo, em nome dos concursados, levou à frente, nós pudemos colaborar também junto à desembargadora no Tribunal de Justiça, e agora, felizmente, chega essa praticamente última etapa da luta dos nossos concursados exonerados, que agora terão sim o seu direito reconhecido e que a Prefeitura Municipal do Ipu vai ter que dar o direito a todos eles. Pois é, a vitória aqui, a Efigênia já sugeriu, a doutora Efigênia Moraróis, vereadora, fazer uma missa, ter uma banda na praça fazendo a comemoração. Vamos aguardar e a gente tem falas do ex-prefeito, tem falas do prefeito, aqui já colocamos no nosso microfone, deputado, expondo a voz dele, e eu acredito que depois da gente expor a voz dele aqui dizendo, se tiver uma sentença favorável, eu vou atender. Então agora é a hora dele cumprir o que ele disse, que ele não vem cumprindo do tribunal com liminar e tal, alegando que é só uma decisão provisória, uma liminar. Mas agora isso é uma sentença da comarca do Ipu. É hora dele atender e convocar essas pessoas para trabalhar. Até porque na última seleção que ele fez, ele levou, tinha 40 professores no concurso que ele poderia chamar. Ele chamou mais de 100 contratados, deixando 40 concursados sem chamar. Então, um contrassenso, né, deputado? É bom a gente saber que na vida pública nós temos que honrar as leis que prometemos cumpri-las quando das nossas posses, em qualquer cargo ou exercício de mandato, quer seja parlamentar ou quer seja do executivo. E então, dentro dessa visão, o homem público tem que se comprometer e procurar trabalhar pelo bem da sociedade. E agora, já depois de uma longa batalha jurídica, depois de muito tempo em que muitos daqueles que têm seus direitos, que foram desrespeitados porque já tinham assumido os seus empregos públicos, agora tem a oportunidade de verdadeiramente ver o seu direito ser assegurado. Então eu parabenizo a todos os concursados e espero que o prefeito municipal do Ipu possa sim honrar a palavra que ele deu e que está aí gravada com você, assim como também de respeitar as leis brasileiras e cumprir aí a execução dessa sentença. Grande abraço, deputado. Um prazer sempre grande falar com o senhor aqui no microfone do FD. Felicidade a todos vocês e tudo. Quero agradecer a oportunidade e saudar também minha amiga Rose, que é quem sempre está em contato direto conosco aí em nome dos concursados. Um abraço, que Deus ilumine a todos. Amém. Um abraço, deputado Sérgio Aguiar, sempre participando das coisas do Ipu. Hilton Belém está conosco. Boa tarde, vereador. Boa tarde, o Hélio Lopes. Boa tarde aos outros regional do município. Eu quero saudar aí mais o Raimundo, o Rodemar Bárbara, para que eu sou um admirador do trabalho do Rodemar Bárbara. E eu queria fazer uma saudação tão especial hoje, nesse momento tão importante para os ipuenses, especialmente para aqueles injustiçados, concursados que foram exonerados drasticamente, que a gente, juntamente com todos, dentro das nossas possibilidades, ajudando também naquela tribuna na Câmara. Eu queria aqui dedicar essa minha fala aos concursados que hoje realmente essa vitória, mais uma vitória da justiça, em todas as etapas, em todas as batalhas, sempre tiveram essa vitória, mas que ela vem sendo prolongada por conta de apelos e as brechas que a justiça dá à gestão municipal, e eles vêm fazendo isso. Eu quero hoje aqui dizer realmente que a gente vem acompanhando esse processo todo desde 2012, desde a época que eles foram empossados. Depois, logo em seguida, veio a exoneração de fundos e veio aquele calvário, aquele martírio daqueles pais de família, mães de família. A gente sabe, muitos deles, a gente sabe que até as mães e os pais vinham ajudando porque não tinham condições. E a gente sempre fazendo esse acompanhamento, essa luta de todos, uns mais e outros menos, mas sempre tivemos essa preocupação de estar da Câmara, cobrando, subindo, fazendo a solicitação que atendesse a justiça, o chamado da justiça, e que a gente fica muito satisfeito, mas muito satisfeito mesmo hoje de ver quase que batalha final mesmo. Hoje uma sentença, não mais uma liminar da desembargadora, mas hoje uma sentença judicial final, e que nós esperamos que o sensibilize e cumpra com a sua palavra. A palavra tem ao rádio, aos influências do município de Ipu, que ele disse que nós tivesse uma sentença, ele cumpriria.
e nós estamos aqui torcendo para que realmente ele venha fazer isso. E se não fizer, aquelas penalidades que a justiça impõe de multas e tudo, que não venha a ser, que nós vamos pedir isso aqui, se houver isso aqui, nós vamos pedir que não saia dos cofres públicos, não seja onerado dos cofres públicos essa multa, porque esse descumprimento, se for feito isso, nós vamos pedir judicialmente para que seja cobrado daquele que seja responsabilizado daquele que não cumpriu, porque sabia. É verdade, nós estamos vivendo um momento bem diferente em que a justiça está atuando para valer, né, vereador? Isso, aí nós temos que, é uma obrigação nossa impedir que essas penalidades sejam impostas àqueles que não cumpriram, porque tinham conhecimento, sabiam, tinham uma assessoria extremamente grande e que não deixaram de fazer essas advertências, eu tenho certeza, e que o erário público não seja responsabilidade, não seja parte disso, que venha a ser penalizado mais uma vez o erário público por conta de uma decisão que não foi cumprida. Eu quero É verdade, eu queria aproveitar a oportunidade de saber o qual será o seu tema hoje. Você pode adiantar o seu tema hoje na Câmara Municipal do Ipu? Pode ter certeza, que um dos temas será esse, o tema dos concursados, a Via Cruz, desde 2012 até o dia de hoje, essas várias batalhas na justiça, tanto aqui do município, essa caducagem do processo aqui no município de Ipu, está claro por que o processo não andava no município de Ipu. Eu não vou aqui... E agora acabou aquele termo que a gente usa, concursado exonerado, agora é concursado vitorioso, né? A partir de hoje, que saiu sentença, né? Isso é uma etapa que já passou, não existe mais concursado exonerado. Agora é concursado vitorioso. Vitorioso, e se Deus quiser, estaremos todos nós juntos, porque eu fico feliz aqui pela batalha, a batalha incansável dessa mulher chamada Rose. Olha, pense numa mulher de fibra, uma mulher destemida, uma mulher que teve sempre a coragem de encarar, seja em que parte for, ela sempre teve essa coragem. Eu acompanhei bem de perto, e conhecendo a Rose hoje como eu conheço, a gente fica admirador da coragem que essa pessoa tem aqui. E em nome dela, eu quero parabenizar todos os concursados do município de Ipu. Hoje os concursados que não são mais exonerados, pelo contrário, vão ser nem empossados, porque eles já tinham uma posse. Eles vão ser reintegrados. É uma posição de onde eles nunca deveriam ter saído. Porque o que a gente vê aí, se não tivesse essas diversas absurdas contratações, porque a gente vê 40 concursados professores se contratando um absurdo, mais absurdo de pessoas sendo contratadas. Então, se tem condição de pagar, contratados, também tem a condição de pagar os concursados. E hoje, é verdade. Extremamente feliz. Eu quero agradecer pelo espaço da Rádio Regional. Eu que agradeço você participar aqui conosco, levando sua fala de líder, de vereador que representa muito bem muitos eleitores deste município. Muito obrigado, Hilton Belém. Um abraço, Hélio. Sempre dispõe aqui de qualquer coisa que nós iremos, tanto aí no estúdio como faremos ligações. Sempre nós estamos à disposição. Tranquilamente. Porque realmente é um prazer grande participar do Fato em Debate, porque hoje tem uma grande audiência e é exatamente nessa grande audiência que nós levamos a nossa palavra aos ipuenses e a gente fica grato pelo convite. Muito obrigado. Um abraço, meu irmão. Graça Gomes está mandando um alô aqui para nós. Eliana Rodrigues de Oliveira. Hélio, muito feliz. Também estou nesse concurso, muito feliz. Rose Salles, estou aqui, amigo. Fala, Rose. Eu ouvi aí o deputado falando teu nome. Era o Nilson Monteiro. Abraço a vocês. São maravilhosos profissionais da rádio. Maciel, abre as porteiras. Lembrando aqui que o prefeito falou que ia abrir as porteiras. Eu deixei duas perguntas. Se quisesse acoste para você, acoste aqui para você perguntar. Vamos acostar o doutor Demar Bárbara. Doutor, eu deixei duas perguntas. Ele pode recorrer dessa decisão e o recurso dele, os funcionários, esses concursados vitoriosos, eles ficam esperando ser julgado o recurso ou eles têm que ser reintegrados e aguardando sair a decisão do recurso? E complementando a sua pergunta, Hélio, e se ele pode recorrer, onde ele vai recorrer? Haja vista, tem uma determinação já do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará. Boa, Chico Zé. Pois é, meu amigo, olha só, isso aí, Hélio, vamos esclarecer aqui direitinho. Recorrer, ele pode. Inclusive, está dizendo aqui que tem que ir obrigatoriamente para o duplo grau de jurisdição. Quer dizer, é o chamado reexame necessário, porque é uma decisão contra um ente público, onde tem muito dinheiro equivalente, no caso dos municípios, sem salário mínimo já é o suficiente para poder ir ao duplo grau de jurisdição, certo? Então, ele pode recorrer sim. Quais são os recursos? Apelação, ele pode apelar para o Tribunal de Justiça, onde o próprio tribunal, que já tem uma decisão, vai analisar. Como já existe uma decisão lá... Lá é segunda instância. Lá é segunda instância. Como o tribunal lá já tem uma decisão, já de uma corte liminar, pode ser que o relator só reafirme essa decisão lá. Já existe uma decisão de uma corte de 3-0. Existe a decisão, 2 decisões da desembargadora, certo? Então, provavelmente o relator que pegar só vai confirmar, ratificar essa decisão do tribunal. E ele pode entrar aqui com os embargos de declarações. Esse embargo de declarações, já falamos aqui, o que é um embargo de declaração? É aquele tipo de recurso, velho, que você pede ao juiz que prolatou a sentença, se por acaso tiver alguma discordância, alguma obscuridade, alguma omissão, alguma contradição ou um erro material, aí você pede ao juiz para que ele se manifeste, para que ele conserte aquilo. Eu, particularmente, acho muito difícil ter alguma obscuridade, alguma contradição. Eu não vejo contradição, embora eu não li toda a sentença, mas não vejo nenhum tipo de contradição aqui. Então, esse embargo de declaração, se for, é totalmente protelatório, mas ele tem que botar imediatamente. A decisão judicial tem dizendo imediatamente. E aí, se ele recorrer, ele vai ficar... Não é para chamar? É para chamar sim. Ele chama e recorre. Por quê? Porque o efeito aqui é um efeito devolutivo. Isso é o efeito devolutivo do recurso. Está mandando eles botar imediatamente, aí ele recorre, vai lutar lá em cima. E se perder lá em cima, aí é outra coisa. Se os concursados perder lá em cima, que eu acho muito difícil, né? Muito difícil, por quê? Porque vai chegar lá, no Tribunal de Justiça já tem 2 decisões. Tem uma decisão de uma corte, tem 2 decisões da desembargadora relatora. Então ele só vai ratificar. Aí eles vão recorrer para o STJ. E da primeira instância aqui, como o Francisco José está aqui dizendo. Então ele pode ter 2 recursos, que é esse, que é a apelação, que vai lá para cima, que eu acho que só vai ratificar, confirmar a decisão que já existe lá, e aqui ele pode entrar com embargo de declaração, mas nada que suspenda. Tem que botar imediatamente. E nos termos, com forma liminar. Assim que a decisão está dizendo aí. Nos termos, com forma liminar. Ele vai passar ele tem 15 dias, até quando ele for citado. Aí nesse caso, doutor, Ivo, fica na linha aí, que eu vou botar agora o vereador Ivo Souza de Oliveira. Nesse caso, eu vou lhe perguntar, só vale se for só o prefeito, que seja ele o citado? Ou, por exemplo, chega lá no gabinete do prefeito, eu vim aqui com a sentença, aqui a bichona, aqui ó, eu tô aqui com a sentença, eu vim aqui pra intimar o prefeito. Aí a pessoa que tá lá, carimba e assina? Hélio, no meu modo de entender, não. Por quê, Hélio? Porque tem 2 representantes do município. Isso, o novo Código de Processo Civil, tá lá 2 representantes do município. O procurador municipal, que é o procurador municipal, que é o doutor Júnior, né? E o prefeito. Então pode ser citado, pode ser por qualquer um deles, tá certo? Qualquer um deles. Então, no meu modo de entender, pode ser intimado. Doutor Demar Bárbara, queria lhe pedir licença pra gente falar com o doutor Rodrigo. Ave Maria, é um prazer imenso, né? Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Farias não está no Brasil, mesmo assim, gentilmente nos atendeu para levar uma explicação a todos os seus clientes, os concursados agora vitoriosos. Eu falei até no início concursados exonerados e mudei agora para concursados vitoriosos. Prazer, doutor, boa tarde. Explique para nós sobre esta sentença, essa vitória e os nossos parabéns. Oi, Hélio, boa tarde. Obrigado pela oportunidade que você nos dá de explicar melhor a situação. Queria cumprimentar também o Demar Bárbara, que está aí do lado, grande jurisconsulto. É até difícil para a gente falar na presença do Demar, porque às vezes ele entende bem mais do que a gente. Isso, e é bom que ele contribui com a gente aqui também. Mas queria primeiro deixar aqui uma palavra de vitória, como você falou, aos concursados. E, sem mais delongas, eu passo a explicar um pouco mais a sentença. Vamos nós. A sentença reconheceu
a inexistência de nulidade a respeito da convocação dos concursados. Vamos falar num linguajar menos técnico. Ela disse que, a sentença diz que a convocação ela é juridicamente perfeita, que não há nenhuma irregularidade nas convocações levadas a efeito pelo ex-prefeito Sávio Pontes por conta do edital convocatório 04/2012. E foi além. A sentença reconheceu que o decreto baixado pelo atual prefeito do Ipu, Sérgio Rufino, não é nem ilegal, é inconstitucional. Reconheceu a inconstitucionalidade incidente no decreto e, de forma fulminante, acabou com todo o tipo de direito que poderia decorrer para a administração pública decorrente desse contrato e, por consequência, determinou a imediata recondução dos concursados. E aqui eu passo a explicar melhor para os concursados que nos ouvem e para todos aqueles o que é realmente que os concursados precisam fazer neste momento. Aqueles que ingressaram no processo, e é muito importante dizer que essa sentença a qual eu me refiro é a sentença proferida na ação popular, ação que foi movida pelo Raimundo José e pela Ivna Mororó. Essa ação foi derrotada, ou seja, os concursados venceram a ação. Então, aqueles que estão sendo representados pelo nosso escritório, e é o único escritório de advocacia que tem neste processo, já estão com seu direito sedimentado, já estão com seu direito resolvidos, vão ser reconduzidos a qualquer momento. Eu não acredito que o prefeito do Ipu queira comprar uma briga direta com o Poder Judiciário, que agora, além de ser do Tribunal de Justiça em Fortaleza, também passa a ser o Poder Judiciário da comarca do Ipu, já que a sentença foi firmada por juiz da comarca do Ipu. Então, dentro desse contexto, esses concursados somente precisam aguardar a sua recondução. Mais uma pergunta: e aqueles concursados que não ingressaram na Justiça ou que não ingressaram nesse procedimento através do Dr. Rodrigo, através do escritório do Dr. Rodrigo, o que esses concursados devem fazer? É muito importante que eles também tenham em mente que a sentença alcança a esses concursados também. A sentença, para ser bem literal no que ela diz que todos os concursados que restaram prejudicados por força da decisão primeira do juiz do Ipu, então o juiz Dr. Lúcio, e decorrentes do decreto 01 de 2013, baixado pelo prefeito Sérgio Rufino, todos esses concursados devem ser reconduzidos. Então, em regra, esses concursados que não ingressaram com ações na Justiça ou que não ingressaram nessa ação popular, só precisam provar ao município que o nome deles está no decreto do prefeito Sérgio Rufino e no decreto do ex-prefeito Sávio Pontes. Conseguindo fazer essa prova, o município não deve pôr obstáculos para reconduzir esses concursados. Mas, caso o município não queira assim proceder, então estes concursados deverão sim procurar os respectivos advogados para que, habilitando nos autos, peça para que o juiz estenda os efeitos da decisão, da sentença, para eles também e determine especificamente a recondução para aquele determinado servidor. A explicação do Dr. Rodrigo Farias aos concursados vitoriosos, ao ouvinte da Rádio Regional do Ipu. Tem alguma pergunta jurídica, doutor Demar? Perfeito, né? O Rodrigo, como sempre, se expressa divinamente bem e tecnicamente perfeitamente. Eu acho que não tem, deixou muito claro, tirou as dúvidas, até mesmo aqui daquela pergunta daquele participante aqui no seu Facebook, que as pessoas que nunca tinham entrado, por quê? Porque a decisão anulou foi o decreto, né? Isso foi muito interessante o Rodrigo
esclarecer. Então, mesmo aqueles que não estão na lista do escritório, que deu entrada com o escritório do Dr. Rodrigo, mesmo aqueles têm direito, né? Que isso é muito importante. É verdade. E o Rodrigo esclareceu isso muito bem. A notícia é excepcional. Excepcional. Quer dizer, alcança todos. Doutor Rodrigo Farias, eu li aqui a sentença e tudo, e não tem assim um prazo, há tantos dias. O senhor podia explicar isso para nós? Imediato, né? Na verdade, Hélio, existe na parte dispositiva da sentença, que é a parte final, ele não declina prazo, mas fala, e tem até uma parte aí em negrito na sentença, que deve ser realizado com urgência. Em regra, quando se tem no direito, quando se tem com urgência e não se declina o prazo, é uma praxe no direito, isso daí significa 5 dias, certo? Essa é a praxe da militância no direito, a gente reconhece dessa forma. Eu queria acrescentar aqui, Hélio, eu fiz aqui algumas anotações e acho importante, a respeito que os concursados temiam muito, de recursos que foram interpostos em Brasília. Muito se alardeou que o prefeito tinha interposto recurso para Brasília, alguma coisa nesse sentido. Eu não tive conhecimento de nenhum recurso desse, mas também quero deixar os concursados muito tranquilos com relação a esse aspecto, porque eventuais recursos que tenham havido por conta da decisão da desembargadora Iraneide para os tribunais superiores, acabam de perder o objeto por conta do advento da sentença. Então, se o prefeito fez algum tipo de manejo recursal em Brasília, esses recursos já estão sem objeto, não vão ter nenhum efeito, falando num linguajar menos técnico. Eles não produzirão qualquer efeito. Eu pergunto para o senhor, doutor Rodrigo Farias, agora. Pois não. Deixa eu perguntar. O cidadão foi concursado, aí o prefeito Sérgio Rufino tirou, e ele ficou um tempo aguardando na esperança de retornar, não retornou, e ele teve que correr atrás de sustentar a família dele. Ele está em Brasília, no Rio, São Paulo, Fortaleza, em qualquer outro ponto. Ele terá um prazo aí quando ele for convocado? Hélio, na verdade, esse prazo, ele é sempre o prazo mais breve possível. A sentença ainda não foi publicada, mas nem a administração pública, da qual o Poder Judiciário faz parte, nem qualquer outro segmento da própria administração, pode aguardar eternamente. Então, o direito do concursado, esteja ele onde estiver, em qualquer lugar do país, acabou de ser resguardado por conta dessa sentença. Ele precisa, com a maior brevidade possível, buscar o direito que decorre dessa sentença. E isso não é eterno, mas também não foi declinado um prazo. Não há um prazo para que ele, vai ser daqui a 5 dias, não. Ele tem um tempo hábil, mas, por exemplo, depois que o processo for arquivado definitivamente, eu não acredito que ele consiga mais. O vereador Genês de Mororó tem uma pergunta para o senhor. Meu doutor Rodrigo. Pois não, vereador. Se o prefeito ele vai ter que reintegrar urgente, do jeito que determina o juiz, ou ele vai poder recorrer e só após reintegrar, só quando perder lá novamente, ou ele tem que reintegrar urgente? Eu agradeço essa pergunta, vereador. Eu tinha até aqui nos meus apontamentos e esqueci de mencionar. É preciso que se explique o seguinte: a sentença, ela agregou, ou seja, ela somou a ela a decisão liminar da desembargadora, que determinava a imediata recondução. Então, o próprio juiz, por se tratar de ação que envolve direito da fazenda pública municipal, já determinou o duplo grau de jurisdição, o que a gente chama no direito de reexame necessário, ou seja, ele já determinou, é como se o próprio juiz recorresse da própria sentença dele, submeteu ao duplo grau de jurisdição. Só que ao duplo grau, ou seja, quando o processo for para o Tribunal de Justiça, que agora vai, e pode ir também com o recurso de apelação do prefeito, eu acredito que eles devam recorrer, nesse aspecto da recondução, existe um dispositivo, o Demar pode me ajudar aí, no Código de Processo Civil, é o antigo artigo 520 do Código de Processo Civil. Ele diz o quê? Que nesses casos, quando há uma antecipação de tutela confirmada na sentença, e foi o que houve, nessa parte o recurso não tem efeito suspensivo. Ou seja, se não vai haver efeito suspensivo nessa parte, o prefeito é obrigado a reconduzir imediatamente os concursados.
agora também por força dessa sentença. Bom, tá satisfeito, doutor Demar Bárbara? Satisfeito, vereador Genésio Moraró? Demais. Satisfeitíssimo, satisfeitíssimo e Em feliz. resumo, ele pode recorrer, eu acredito que ele vai recorrer, mas ele é obrigado a reconduzir os concursados. Um outro detalhe, Hélio, pois não. Eu queria deixar bem claro, que não houve participação de nenhum outro advogado nestes autos da ação popular. Eu tomei ciência de que alguns outros processos, que talvez também tenham ligação com esse concurso público, especificamente, foi julgado também. Mas na ação popular não existe nenhum outro escritório de advocacia que não seja o nosso, certo? Esse era um detalhe que eu queria deixar claro. E um outro detalhe, eu abro aqui o diálogo, nunca foi procurado por ninguém do prefeito, conheço muito particularmente o procurador-geral do município, Francisco Pereira Júnior, e deixo aqui o diálogo aberto com ele e empenho minha palavra nesse momento aqui na rádio. E se o prefeito reconduzir todos os concursados no prazo de 5 dias, que é o prazo que eu vou ter para entrar com um embargo de declaração, e daqui a pouco digo por que manejarei embargo de declaração, eu abro mão de cobrar os atrasados. Eu não cobrarei nada de atrasado se o prefeito reconduzir imediatamente os concursados. Tem um vereador aí que está nos ouvindo, ele pode anunciar isso na Câmara Municipal, a minha palavra está aqui empenhada, certo? Que eu não entrarei cobrando nada de valores retroativos se o prefeito reconduzir imediatamente todos os concursados. Por que digo isso, Hélio? A sentença, quando a gente faz a leitura bem atenta dela, não contemplou nada a respeito dos atrasados. Então, cabe a mim, neste momento, entrar com um procedimento chamado de embargo de declaração, para que o juiz do IPU esclareça se os concursados têm direito ou não aos salários retroativos de todo o período que eles passaram indevidamente afastados dos seus cargos. E eu deixo aqui já o diálogo aberto com o município. Tem uma autoridade municipal, o vereador que nos ouve, que participou conosco agora, ele pode e deve, é até um favor que ele faz aos concursados, anunciar isso na tribuna da Câmara, dando conta de que o advogado dos concursados falou que não efetuará nenhum tipo de cobrança de retroativo se o prefeito reconduzir imediatamente os concursados. E aí eu justifico também, Hélio, que da minha parte não há nenhum interesse financista. Eu já ouvi meu nome em algumas rodas de debates aí, dizendo, ele tem interesse nos atrasados. Pois aqui estou eu, Hélio, usando o seu programa, pedindo a sua licença para isso, para dizer que abro mão daquilo que seria mais valioso, economicamente falando, para o meu escritório, se o prefeito reconduzir imediatamente os concursados. Um ato de coragem aí, né, doutor Demar Bárbara? Rodrigo, é um ato não só de coragem, mas um ato belo, né? Até mesmo porque isso ia causar um impacto muito grande, Hélio, nos cofres do município. Você imagina aí 225, 250 milhões, arredondando. Eu botei aqui, então, em 5 anos, botando a R$1.000 cada funcionário. É um impacto muito forte. Pode sim, o prefeito, eu vi muitas pessoas do lado do prefeito questionando junto comigo em certos momentos, em relação se a atitude foi correta ou não foi correta, quando foram chamados esses concursados. Olha só, nem eu, nem o prefeito, nem o Rodrigo, que é advogado, nenhum cidadão tem que questionar a lei não, velho. Se existe uma lei e tem possibilidade, então nós temos que cumprir. Se a gente concorda ou não concorda, aí é hora da gente mudar através do voto democrático, votando na pessoa que tem entendimento diferente, porque só o legislador, no caso, só o legislativo, poderá mudar esse entendimento. E o Sérgio, ele, no meu modo de entender, com todo o respeito que eu tenho à sua administração, à pessoa do Sérgio, mas ele cometeu um grave erro quando ele começou a não cumprir as determinações judiciais. Isso para um funcionário público tem muito impacto. E o Rodrigo, quando diz isso, eu acho belíssimo. Afinal de contas, a gente quer que chame os concursados, mas nós queremos que pague, porque a partir do momento que o município desse tira 250 milhões do bolso, evidentemente que vai afetar as contas públicas do ente administrativo. E isso fica muito difícil de pagar até em dia. Então o Rodrigo está uma atitude belíssima,
honrada, Rodrigo. Eu sempre esperei isso de você. Você é esse cara formidável. Conheço você há muitos anos e posso dizer isso aqui no rádio. Doutor Rodrigo, muitos concursados se expressando aqui no meu Facebook, no meu WhatsApp, da rádio, parabenizando pela vitória e pela atitude que o senhor tomou agora também, de dizer agora, e por todos esses esclarecimentos dados aqui no nosso microfone. Eu queria agradecer, sei que o senhor está viajando, uma viagem internacional, tirando aí uma pequena folga para recarregar as baterias, para um ano de batalha aqui no nosso país, mesmo assim nos atendeu gentilmente. Muito obrigado e eu deixo o microfone à disposição do senhor. Hélio, eu que agradeço essa oportunidade de poder explicar melhor esse momento jurídico que os concursados vivem. Nós realmente chegamos ao fim do processo. Claro, existem algumas outras micro-batalhas que podem ser travadas e eu espero que com esse diálogo aberto com o município, se ele quiser e puder usar o seu microfone, acredito que você não vai ter nada a opor, mas se ele quiser usar outro meio de comunicação para dizer se concorda ou não com essa nossa proposta, ele pode se valer do procurador do município, o Dr. Francisco Pereira Júnior pode entrar em contato comigo. Isso não fica só nas minhas palavras, eu estou disposto a formalizar uma petição para que eles reintegrem e que todos os concursados abram mão dos retroativos. Tudo isso para que dê toda a segurança, tanto para os concursados quanto para o município. E queria aproveitar para agradecer também, Hélio, o espaço que o programa sempre nos abriu. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, porque realmente Ele foi o condutor de tudo isso. Da minha parte, eu fui somente um instrumento para que essa vitória fosse encaminhada a Deus e aos concursados. Ou agradecer ao deputado Sérgio Aguiar. É uma luta árdua você combater um município, ter um município do outro lado. E muitas vezes pensei em desistir, como já reconheci, mas o deputado Sérgio Aguiar disse, não, vamos juntos, o que é que você precisa? E soube colocar ânimo numa situação que era totalmente contrária. Ao ex-prefeito Sávio Pontes, eu sei que eu sou, às vezes, criticado em outros canais de comunicação, porque agradeço ao ex-prefeito Sávio Pontes, não tem como agradecer, como deixar de agradecer ao ex-prefeito Sávio Pontes. Esse ato de convocação foi um ato dele, ele quis defender o próprio ato, e hoje está aí, Sávio Pontes, o seu ato foi considerado constitucional. O ato que derrubou o seu ato, seria o decreto do prefeito Sérgio Rufino, foi considerado inconstitucional. Então mostra que se erros houveram, e esses erros devem ser apurados, e que o próprio Poder Judiciário diga se houveram ou não, a convocação específica dos concursados agora ficou devidamente materializada, que não há nada de irregularidade. Grande abraço. Então, queria deixar esses agradecimentos e dizer também, Hélio, aproveitar aqui para cobrar uma dívida sua comigo, né? Pois não. Nós temos um encontro marcado com o freezer do Bar do Dragão. Tá certo, doutor. E eu vou levar ainda o vereador Genésio, o Chico Zé e o doutor Demar Bárbara comigo. Pronto, eu faço questão que eles estejam lá. Um abraço. Vereador, eu conto com o apoio do senhor para fazer essa divulgação, essa possibilidade de diálogo lá na Câmara Municipal e com outros vereadores também, que eu sei que encamparão essa briga, como Efigênia Mororó, Adriano Melo, enfim, Hilton Belém. Eu sei que encamparão junto com o senhor, vereador. O senhor não estará sozinho. E é uma grande possibilidade de o prefeito mostrar o zelo que ele tem pelo município. Ô, doutor Rodrigo, eu quero só lhe agradecer em nome desses concursados vitoriosos, só lhe agradecer e dizer que você realmente foi um guerreiro nessa luta, nunca baixou a cabeça, e dizer que somos à disposição e aqui nos microfones da Rádio Regional lhe afirmar que farei parte aí dessa festa no Dragão e vou aí patrocinar 10 caixas de cerveja aí pra gente comemorar a integração desse pessoal, essa vitória. Então, uma boa tarde a você. Perfeito. E agradecer o Hélio aqui por mais uma oportunidade a participar do programa Fatos e Debate e dizer que cada vez que você precisar, pode dar um toque, eu estarei aqui. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Muito obrigado, vereador. Um abraço, Hélio. Um abraço, Demar. E felicidades a todos os concursados, a Andréa e a Eliene, que foram altamente compatíveis e sempre estiveram à frente. Grande abraço, doutor. Muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido. Obrigado.
Falou conosco, doutor. Tirou todas as dúvidas, né, doutor Demar? Com certeza, Hélio. Estamos chegando aqui ao final. Queria só ratificar o que o Rodrigo disse. Olha só, pessoal. O tanto que o Rodrigo foi importante. Tanto aqueles que entraram na justiça com o Rodrigo, com o doutor Clemilton, com outros advogados que foram muitos, acho que até o doutor Isabela, todos eles estão com o direito garantido, Hélio. Quem não entrou, Demar, também estão com o direito garantido, Hélio. Por quê? Porque o ato foi nulo. Porque se o ato não tivesse nulo, se o Rodrigo tivesse pedido só para aqueles que eles estavam, alguns não poderiam entrar, porque já estava prescrito, já estava decaído o seu direito, caducou. Mas não, Rodrigo combateu, foi o ato do prefeito naquela época que ele revogou o ato do Sávio. Então o decreto foi considerado inconstitucional, foi nulo, então todos eles têm direito. Tanto aqueles que entraram na justiça, quanto aqueles que não entraram na justiça. Não estavam mais acreditando, achavam que não ia dar nada. Então é só procurar um advogado, pedir a extensão dos efeitos da sentença, que vai conseguir ser contemplado. Você vê o belo trabalho do Rodrigo, o belo trabalho, esses concursados realmente... Quinta-feira você está aqui, doutor? Tô, se Deus permitir. Se você me deixar entrar, eu estou aqui. Eu quero agradecer você ter vindo hoje extraordinariamente. Quinta-feira a gente detalha esse assunto e outros que surgirão. Pois é, um abraço meu vereador Genês, meu amigo Francisco José, um abraço todo especial. Edvani, esse é o cara. Rapaz, eu tô sem beber, tá com quase uns 2 meses que eu não bebo, então nesse dia eu vou tomar Guaraná, viu? Voga, vou tomar voga. Com certeza. Claro. Doutor tava vindo comunicar, viu, Hélio? Porque tava em audiência. Você tava tentando ligar pra ele, eu fui na casa do doutor Demar, ele tava em audiência em Guaraciaba do Norte. Pode ir lá. E aí se disponibilizou. Nem almoçou direto pra cá. Gentilmente veio pra cá. A gente agradece. Quinta-feira ele vai estar aqui conosco e o doutor Rodrigo nos atendeu numa viagem internacional. Ele tá na França. Foi lá e eu falei com momento. Eu falei com a Olinda, né? Aí eu disse assim, a patroa disse assim, se ele poderia vir. Não, vai sim, que quem manda sou eu. Vai ter que ir. É igual a nós, né? É igual a nós, é verdade. Agora, hoje você aprendeu uma lição no programa de hoje também. Foi não. Nunca prometa nada a advogado, viu? Tá lascado, vai ter que cumprir lá no Dragão. É verdade.